Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um encontro de reflexões sistêmicas com os profissionais de constelação do Instituto Evoluir. Hoje vamos falar sobre o tema depressão. Vamos ter todos os profissionais à disposição para tirar dúvidas, fazer explicações. Quem quiser fazer pergunta, peço que coloque no chat. Vou pedir a todos que silenciem os seus microfones à medida que vocês forem entrando, avisando que essa é uma live que permanecerá à disposição no Facebook. Portanto, quem não quiser que a sua imagem apareça, eu peço que deixe o seu vídeo fechado. Todos aqui têm direito à sua imagem, então quem concordar em que ela apareça, pode abrir o vídeo, podem participar, podem fazer perguntas, ou podem escrevê-las no chat. Tá bom? Então vamos começar pela apresentação dos profissionais. E agora com a gente, a Miriam Martins. Olá, boa noite a todos, né? Mais um encontro aqui. E espero que vocês aproveitem esse encontro, né? Mais um encontro de aprendizado aí, tá ok? Obrigada por comparecer. Obrigada, Miriam. Vamos lá, Tânia. Olá, boa noite, pessoal. Mais uma noite para a gente refletir através da constelação familiar sistêmica. Mais um tema. Hoje tem nosso tema depressão, né? Um tema bem abrangente. Nós estamos aqui com vocês para falar um pouquinho como que a constelação pode ajudar, né, nesse fator da depressão. Obrigada. Obrigada, Tânia. Marisa? Oi, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Nós preparamos hoje, como elas falaram, o tema da depressão, que é um assunto bem atual, muita gente está tendo depressão, até em virtude por causa da pandemia, né? Então, nós preparamos um evento bem gostoso para que vocês desfrutem bastante e ampliem o seu olhar sobre essa questão. Obrigada, Marisa. Tadeu? Olá, boa noite a todos. É sempre um prazer ter a companhia de vocês aqui. Espero que essa noite a gente possa aproveitar bastante e curtir bastante esse tema. Obrigada, Tadeu. Elaine? Boa noite a todos, a todas. Que nessa noite nós possamos desfrutar com essa ferramenta que o mestre Bert trouxe para o planeta todo, onde a gente possa vivenciar o amor. Nós vamos falar de depressão, um tema que nos traz dor, medo, e como a Marisa já disse, em tempos de Covid, muitas pessoas habitantes estão vivenciando esse campo. Mas o nosso convite vai ser trazer para vocês o amor, né? O amor, como a gente diz, do grande sim, o sim à vida, o sim a tudo como foi. Então, sejam muito bem-vindos nesse campo de muito amor e de muita vida, mesmo que o mental de vocês não entendam que a gente está fazendo essa conexão. Esse é o convite para essa noite. Grata. Obrigada, Elaine. E eu, Eliane Ara, também faço parte do Círculo dos Consteladores do Instituto Evoluir e preparamos esse programa com muito amor, com muito carinho para vocês. É um assunto que, nesse momento que estamos trancados, sem poder usufruir de total nossa liberdade, acaba que, às vezes, a gente acha que o deprimido é só aquele que não fala, que está triste, mas existem vários tipos de depressão. E o que a gente está honrando com essa depressão? O que a gente não está aceitando ou o que a gente está lutando? Tudo isso, todos os profissionais estaremos aqui ajudando vocês a esclarecerem essas dúvidas. Obrigada, boa noite, sejam todos bem-vindos. Miriam, passo a bola para você.
você quiser colocar aquele videozinho antes, pode colocar. Perfeito. Então, nós vamos colocar um vídeo agora, uma animação, tá? Para que vocês possam... Para a gente tentar deixar o assunto um pouco mais leve, um assunto que não é tão leve, mas que com essa animação eu acho que fica fácil da gente entender e da gente corporificar tudo isso. Depressão, besteira, vídeo posto, dislike. Ei, não fala assim da Su. Like. Isso foi exagerado. Gente, sério, eu tô bem. Você não tava com nada, mulher. Você me contrata. Mas sério, Su, o que aconteceu com você? E se eu te contar que eu tava andando pela rua? Olha, eu tô andando tranquilamente pela rua e do nada apareceu uma nave alienígena com 2 alienígenas verdes que me sequestraram durante 7 meses e agora eu tô aqui. Não acredito nisso. É sério, não é? Tá, na verdade o que aconteceu foi que eu fiquei extremamente depressiva. Eu não conseguia postar no vídeo porque achava que meus vídeos eram muito ruins e que qualquer pessoa podia fazer isso. Então porque eu não tinha que postar. E apesar de eu amar o canal, eu não conseguia fazer porque eu ficava muito depressiva, ansiosa, preocupada. Tá, eu acredito na história do ZT. Passou, agora vai ficar tudo bem. E com a depressão eu tenho dias bons e tenho dias ruins também. E tem dias que ficam... Opa! E tem dias bons que ficam ruins também. Bom dia, dia! Bom dia, sol! Bom dia, pessoas da rua! Passa isso lá! Dia normal. Aí eu começo a desenhar. Vou começar a desenhar. Muito tempo depois... terminei. Isso ficou horrível. Eu não sei desenhar. Você é vergonha da profissão! Eu preciso desenhar. Cala a boca! E essa é a depressão. E pode parecer que não, mas ela é muito forte. Então você tá dizendo que a depressão é mais forte que tudo? É isso? Ela às vezes pode ser muito forte, sim. Ei, eu não conheço você? Acho que não, hein? E quando você menos percebe, ela já tá mais tão grande que ela tá tudo pra frente. Você tem depressão, tem que procrastinar. Hoje eu vou conseguir fazer um monte de coisa pra terminar essa lista aqui. Muito tempo depois, muito tempo mesmo. Eles conseguem fazer caras e eu acabo deixando as coisas pra depois até não conseguir fazer nada. Quer saber de uma coisa que me deixa com muita raiva? Que não desce. Pois apresento emoji falso de carinho sarcástico. Eu falso é você, eu ainda não fazer. Mas pode confessar que esse emoji é bem estranho assim. Você sempre manda ele com momentos sarcásticos, não é? E aí você? Isso foi muito suspeito. E a mensagem que eu deixo nesse vídeo é... Mas como eu tomo cuidado e atenção porque a depressão vai voltar ao normal e vai ficar bem de novo. Se você tem depressão, procure ajuda. Você não tá sozinho.
Legal. Espero que todos tenham ouvido e visto direitinho o vídeo. Vamos lá, Mi? Vamos lá. Deu umas falhadinhas, mas aí quem quiser pesquisar no YouTube, tem bastante videozinhos animados sobre a depressão, né? Deu umas falhadinhas a internet, né? Que às vezes não acaba. Mas então, o objetivo nosso hoje é para falar sobre a depressão no olhar sistêmico, né? Mas também a gente também não pode deixar falar um pouquinho sobre a história da depressão, né? Porque a depressão ela é uma doença bastante antiga, né? Fazendo umas pesquisas, tem um poeta épico da Grécia Antiga, o Homero, acho que muitos já conhecem, né? Que ele é autor da Ilíada e da Odisseia, né? Isso na época de 850 a.C. E ele já falava sobre a depressão como nuvens de aflição. Então, olha quanto tempo isso, né? Aí, quando veio Hipócrates, pai da medicina, ele já encarava a depressão como um distúrbio orgânico, né? E cerebral. Então, ele usava esse termo de desalento, desconsolo, né? E ele estabelecia também um paralelo entre as estações do ano. Então, a gente percebe também que, quando entra outono, inverno, o quadro de depressão aumenta bastante, até por conta do sol. Então, e ele já percebia isso. E também pelas fases da vida humana. Então, a gente percebe quando, às vezes, uma criança vai para a adolescência, ou da adolescência para o adulto, ou para o adulto para o idoso. Então, todas essas mudanças da vida também pode gerar a depressão. E ele falava muito sobre melancolia, cólera negra, então era o vocabulário que ele utilizava, né? Agora, em contrapartida, a teoria de Hipócrates ela foi rejeitada naquela época pelos Sócrates e Platão, né? Isso foi lá para os 470, 399 a.C., né? Ele afirmando que tais distúrbios pertenciam mais para a área filosófica, né? E assim, então, poderíamos dizer que o percussor mesmo da psiquiatria baseada em remédios foi Hipócrates, né? Agora, o Platão, ele é como o pai da psicoterapia, ele traz mais as bases filosóficas, tá? Então, é lógico que houve um embate aí de correntes, né? Porém, 60 anos depois que Hipócrates falece, surge Aristóteles, que já estamos na época aí de 384 a 322 anos antes de Cristo, isso, hein? Apaziguando as duas correntes. Aí ele defende, né, a interação do corpo e a alma, né? E um fato importante que é interessante estar trazendo, que na Igreja Católica eles entendiam que o sofrimento, a melancolia, eram indivíduos descrentes, né? Então isso era um sinal de castigo, né? Então eram pessoas que não acreditavam em Deus, enfim, né? Em contrapartida, né, já no Renascimento, né, as pessoas que passaram a associar, elas passaram a associar a depressão como algo glorificador, ou seja, né, eram condições de gênios, de inspiradores, né? E interessante que na Idade Média cristã, na Itália, né, teve uma moda, que era a moda ter depressão. Era legal ter depressão. Então, 2/3, praticamente, da nobreza europeia passaram a sofrer esse tipo de melancolia, né? E o interessante é que isso aconteceu no século XVIII. As pessoas começaram a se entusiasmar de novo, achando que a depressão era um fator principal da inteligência. Então, é bom trazer esses fatos, né, essas histórias da depressão, que é interessante a gente entender. E as novas ciências naturais, elas tiveram só início
entre o século XVII, XVIII, XIX, né? Dando mais um ênfase ao cérebro humano. Mas nós sabemos que nessa época ainda, os tratamentos eram muito difíceis, né? Eram duros, né? Tratamentos de choque, etc. e tal, né? Que a gente já sabe. Enfim, os processos reais em relação à depressão se deram no começo do século XIX, né? Inclusive, esse conceito surgiu na Inglaterra, né? Para designar o quadro clínico de abatimento psicológico, tá? Porém, os tratamentos, as descobertas dos medicamentos só mudou mesmo concretamente no século XX. E hoje em dia, né, a depressão ela é descrita pela classificação internacional de doenças, que é o CID-10, né, como episódios típicos de cada um dos 3 graus da depressão, que é leve, moderado, grave, né? O paciente ele tem um rebaixamento do humor, né? Essa redução de energia e diminui a sua atividade. Então, existe um código, né, nesse CID-10, que quem passa pelo clínico ou pelo psiquiatra recebe um código que chama F32 e o F33. Então, é um código que tem nessa classificação do CID-10. Esse F32 ele tem várias classificações, tem F32.0, ponto 1, ponto 3, depois acho que pula para o ponto 8, 9, eu não me lembro todos, né? E o F33 a mesma coisa. Então, cada tipo de sintoma vai determinar qual classificação, qual código que a pessoa fica classificada, né? Enfim. Então, e aí, como nós estamos falando, né, a questão da depressão, ela foi um tema bastante preconceituoso, né? Eu acho que muitas pessoas, e isso vai ser falado em relação a isso, então muitos quadros de depressões ocorreram lá atrás nos nossos antepassados, e muitos até morreram com essa tristeza profunda, que era assim que falavam, né? E isso abateu a várias gerações, né? E hoje, ainda no Brasil, a gente fala que o Brasil, já que ele não ganha em primeiro lugar nada, mas ele está em primeiro lugar de pessoas deprimidas, né? Então, ele é o país que tem mais depressões, né? Significa que ele tem mais ou menos uns 5,8%, 6% da população que tem depressão. E a gente pode estar considerando, sim, como uma pandemia depressiva, porque nós temos, em média, isso, agora acho que é muito mais, né? Em média de 15% a 20% da população mundial com depressão. Hoje, provavelmente, se for fazer uma estatística, isso vai aumentar muito, né? Até por conta do processo que nós estamos passando, né? E as consequências de tudo isso, né? Então, a depressão, ela tem origens multifatoriais, né? Que podem ser biológicas, que a gente consegue entender a biologia, né? As heranças que nós temos biologicamente, tanto na questão física como nas questões psíquicas, né? E as biológicas a gente também pode entender nas implicações e liberações de substâncias químicas, né? Alterações de ritmos biológicos das pessoas, hipóteses genéticas, que a gente vai verificar isso depois, né? Hipóteses patológicas, né? Tem um artigo de Freud de 1917, intitulado Luto e Melancolia. E ele traz, nesse artigo, ele relaciona a patologia depressiva, que são dificuldades de pessoas que têm dificuldades de se adaptarem a situações de perda. Então, você imagina
o que não vai ocorrer daqui para frente, né? Nós perdemos, né? A gente sente essa perda, né? Porque eu não posso trabalhar, sei lá, às vezes no meu consultório, eu tenho que estar atendendo dentro de casa, ou se eu tenho que ir um pouquinho só, então a gente perdeu um pouco da nossa autonomia de ir e vir, né? Pessoas que estão perdendo seus empregos, pessoas que estão perdendo seus comércios, pessoas que estão perdendo seus entes queridos, então tudo isso vai, é claro, vai aumentar muito mais, né? A nossa vida urbana, o desemprego, como eu já falei, pressões sociais, desajustes profissionais e outras doenças propensas à depressão, né? Cardiopatias, AVC, diabetes, câncer, né? E outras doenças crônicas. Então, a gente percebe que, às vezes, a pessoa adquire uma doença, né? E aí vem a comorbidade, que seria a depressão, ou vice-versa, a pessoa tem a depressão e adquire, às vezes, uma doença, né? Isso pode ocorrer. E nas questões familiares, né? A gente percebe que tem muitos casos de violências físicas ou psicológicas, né? Conflitos entre os pares, né? Ou pais e filhos, né? Agressões, o abuso sexual, a própria negligência, né? E eu vou falar alguns sintomas, não vou falar todos, né? Mas a gente já conhece alguns, que são a tristeza, distúrbios do sono, alteração de apetite, né? Consequentemente, o peso corporal, né? Ou para mais ou para menos, distúrbios de atenção, concentração, memória, astenia e fraqueza, distúrbios motores, redução de libido, sentimento de culpa, baixa autoestima, né? Ideação suicida, depressões pós-parto, que eu acredito que vai ser falado um pouquinho mais, na terceira idade também isso ocorre, né? E outros sintomas somáticos, né? Então, a depressão, ela pode ser classificada, de duas formas, né? Tem a depressão típica, que a gente fala que são episódios depressivos, que ela pode ser leve, moderada ou grave, ou ela pode ser classificada como atípicas, que são depressões sintomáticos, né? Que pode vir sintomas físicos, ou a própria ansiedade como comorbidades, né? E a gente sabe que, e isso vai ser falado também, eu não vou entrar no olhar sistêmico, que depois a gente vai passear um pouquinho no olhar sistêmico, né? E a gente sabe que a depressão é uma ausência de energia de luta pela vida. Então, quando eu estou olhando, né, o olhar sistêmico, a gente fala, quando eu estou olhando para a morte, né, ou para alguém que aconteceu alguma coisa, que a gente vai falar também um pouquinho disso, a gente perde a energia, não chega a energia para a gente estar olhando para a vida. Isso a gente vai estar falando. E é interessante lembrar também a questão do nosso isolamento, né? Agora não tanto, mas antes um pouco mais, às vezes acaba confundindo, principalmente crianças, adolescentes, que ficam internados, né? A gente pode até dizer assim, que ficam internados dentro dos seus quartos, né? Mexendo nos seus computadores, no iPad ou outra coisa assim, e os pais às vezes acabam não percebendo que aquele adolescente deve estar com uma profunda depressão e não dá conta de tudo aquilo, né? Então, a pessoa às vezes está numa alegria, sorri, então a gente fala que é uma depressão meio mascarada, né? Então, tudo isso a gente tem que tomar bastante cuidado, não só nesse momento, mas de uma forma ativa, né? Frequentemente a gente está olhando para essas questões. Então, acho que a gente deu uma passeada um pouco da parte histórica, né? Na parte mais teórica, e agora a gente vai seguir com a parte, com o olhar sistêmico. Aí a gente volta a conversar um pouquinho mais. Em alguma dúvida se alguém tiver, tá bom? Então, vamos passar a bola aí. Obrigada, Miriam.
Agora a Tânia. Eu pego a bola, então. Então, a gente necessita também, né, para isso, de cuidar dos médicos, né? Muitas vezes a gente necessita de medicação. E alguns médicos têm uma visão sistêmica, a gente sabe que tem muito médico que também é facilitador de constelação, mas se não tiver essa visão sistêmica, ele pode contar com o apoio de uma outra pessoa, né? Que vai se ocupando da alma do cliente, né? Enquanto o médico se esforça para cuidar da doença pelo tratamento ativo, né? Seja lá com tipo de medicação alopática, homeopática, seja como for, o assistente da alma ele fica mais recolhido, pois com a sombra ele se defronta com as forças, né, que exercem, né, que o sistema exerce sobre aquela pessoa. E assim, em sintonia com essas forças, ele vai olhando, né, e ajudando o cliente, o paciente, a olhar para esses destinos difíceis, né, e verificar, né, de que forma ele pode deixar cada um do sistema com o seu destino, né, porque, na verdade, a pessoa está tentando compensar um destino difícil ou uma culpa, através do adoecimento, através da depressão. Né? Então, a depressão, ela tem a gente sente um vazio, né, uma sensação de estar incompleto. Esse é um dos principais sintomas da depressão. E, de acordo com as teorias sistêmicas, pode ser resultado de querer ou não, de não querer, ou não poder incluir, né, ou amar e aceitar algum membro da sua família, né? Então, algumas cobranças, conflitos emocionais, né? Quando algum elo da nossa cadeia familiar falta, há uma interrupção no fluxo da vida, né? E a pessoa acaba carregando de forma inconsciente histórias ou destinos difíceis, traumas não resolvidos que ainda pesam sobre o sistema familiar, né? Então, não só a gente sabe que a gente está ligado inexoravelmente ao nosso sistema familiar, e um dos vínculos mais importantes são de pai e filho, de irmãos, né? De homem e mulher, tem um casal. Então, esses vínculos são muito importantes e os destinos estão interligados, não só de tios, avós maternos e paternos. Então, tem uma ligação que ela é inexorável no sistema, todos estão ligados. E muitas vezes, por amor, a pessoa tenta carregar uma culpa ou assumir um destino difícil, né? Tentar assumir ajudar aquele que é mais forte, que veio antes, né? Que é maior, de uma certa forma tentando, ou às vezes trazê-lo de volta, né? Ou assumindo o mesmo destino que ele. E tudo isso é por amor. E a gente fala que essa forma de honrar é muitas vezes equivocada, né? Ou de uma outra forma, né? Muitas pessoas que estão deprimidas, elas se recusam também em tomar algum membro da família. Então, alguma dificuldade com o pai, às vezes o pai não assumiu aquela criança quando nasceu, então ela também se nega a ter esse vínculo com o pai, ou alguma questão com a mãe, que não esteve muito presente, foi criada por uma outra pessoa, por uma avó. Então, essa recusa, ela se dirige muito, principalmente aos pais, né? E depois, posteriormente, a gente vai ver que essas relações, né, elas acabam tendo um destino assim, muito difícil. Então, a pessoa leva isso para toda a sua vida. Essa falta de conexão com a vida que veio do pai ou da mãe, ela acaba levando para toda a sua vida, para todas as suas relações. E também para todas as coisas boas que existem no mundo. Então, ela vai se desligando, se desconectando, e isso vai entristecendo, vai esvaziando, né? E essa recusa, ela vem muito da justificativa pelos defeitos, né? Que aquele membro familiar que eu nego, ele apresenta. Um defeito, ou uma característica, ou um comportamento dessa pessoa, eu acabo negando, né, a minha ligação com ele. Então, eu julgo, eu critico,
e eu vou me afastando, eu vou me desconectando. Então, essa teia, né, que liga todos nós, ela vai como se fosse se quebrando, né, se desconectando, como se a gente cortasse, né, aquela rede, e isso enfraquece. A gente sabe quando você tem, imaginar uma rede, né, se a gente fizer uma imagem mental de uma rede, ela está forte, ela está esticadinha. Se alguém vai lá e corta uma ponta ou outra, toda a rede se enfraquece. Então, o primeiro corte que eu tenho aqui, eu vou enfraquecendo a rede. Eu posso até passar a vida adiante, mas geralmente eu vou repetir, né, as mesmas questões que eu critiquei em pai ou mãe, com meu pai, com minha mãe, com meus avós, alguém do meu sistema, eu vou repetir aquele comportamento, né? E muitas vezes eu vou me adoecendo, né, por conta de estar muito afastada desses vínculos, né, me sentindo vazia, desconectada. E aí também as coisas não fluem. Então, a gente tem dificuldades no emprego, dificuldades nos relacionamentos afetivos, tudo isso por conta de estar desconectado, estar esvaziado. E isso tudo traz a depressão. Ou mesmo até por conta das culpas, como eu falei anteriormente, né? Então, alguém impôs para alguém que uma criança não nascesse, então um membro na família posterior ou própria pessoa sente essa culpa e quer compensar através de uma doença. E essa é uma doença, assim, muito difícil, né? Porque anteriormente, hoje a gente sabe que tem tratamento, que a gente precisa respeitar, mas antigamente o pessoal falava até que era muita frescura, que depressão era frescura, que aquilo que de uma certa forma se resolvia ou com uma surra, ou com outro tipo de coisa, mas que a gente não valorizava. E hoje a gente vê quão profundo é, né? Não é só uma questão física, né? Ela também acaba indo para o físico, mas é uma questão da alma que atinge o nosso físico. E aí a gente tem desequilíbrios hormonais, como a Miriam falou, diversos fatores que vão agregando, né? E mexendo com toda aquela estrutura nossa, né? De corpo, mente, de alma mesmo, né? Então, o tratamento, assim, da constelação é, de fato, a gente se reconectar, né, com as nossas origens, deixando as questões do passado no passado, né, essas histórias todas, dando um lugar àqueles membros da família que foram excluídos e retomando o fluxo da vida através do amor. Esse fluxo do amor é que é curativo, né? Então, é agradecer a vida e perceber que os nossos pais fizeram só aquilo que eles sabiam, né? A gente sabe que quando a gente coloca uma constelação, a gente tem um outro olhar, uma outra perspectiva, né? Quando a gente julga, né, do comportamento desse ou daquele, então a gente tem uma outra perspectiva, né, de um outro olhar. E essa outra perspectiva faz com que a gente entenda, inclua e passe a viver de uma outra forma, muito mais amorosa, que é incluindo, se liberando de julgamentos e reconectando o meu sistema, dando lugar a cada um que pertence. Agora eu acho que as meninas vão demonstrar alguma coisa, né, com os bonequinhos, então eu passo adiante. Tá? Eu queria só complementar um pouquinho a Tânia, que explicou muito bem a questão sistêmica, mas também tem uma questão da depressão, que muitas vezes que a pessoa que é suicida, por exemplo, chega ao ponto do suicídio, a pessoa tem uma vontade constante, né, de morrer. E isso pode também estar ligado à questão, está ocultando uma raiva muito grande, uma força, uma energia assassina, como diz, né? E geralmente essa energia assassina acontece por quê? Pode ser da própria pessoa ali que está reprimindo isso, então, através de tentativas de suicídio. Então, ela diz assim, antes eu me ferir, antes eu acabar com a minha vida do que acabar com a vida de outros, por exemplo. E a pessoa também pode estar identificado com uma questão de ancestrais. Ou seja, então ela fica entre vítima e algoz de alguma questão que aconteceu no sistema familiar lá atrás, né?
e justamente ela tem energia dos dois, né? Ela tem energia do algoz e, ao mesmo tempo, ela também está aliada com a vítima. Então, aí ela acaba se deprimindo, porque ela tem que reprimir toda essa raiva, né, que está contida dela. E as tentativas de suicídio são esses impulsos, né, que fazem com que a pessoa tente suicídio várias vezes, né? Então, é só isso. Até repetindo o destino de familiares que também já passaram por isso, um destino difícil desse, né? Que a gente sabe, através do Bert Hellinger, né, que várias doenças psiquiátricas e tudo mais, elas estão sempre ligadas à vítima e algoz, né? Não só depressão, mas também várias outras questões psicológicas estão ligadas lá a essa questão de vítima e algoz. Esquizofrenia e assim por diante, né? Vítima, eu gosto que a gente, quando fala disso, é que muitas vezes ouve um assassinato, né? Histórias de guerra. Então, a gente vê que tem ali alguém, né, que sofreu alguma coisa e alguém que fez com que o outro sofresse. Então, a gente chama isso de vítima e algoz. Então, as situações são diversas, não só assassinatos, como questões de guerra que você não mata ou morre, não tem como, né? A pessoa está ali, tem que fazer uma escolha. E aí, esses dois destinos se ligam, né? Então, um passa a pertencer ao sistema do outro, né? E muitas vezes, quando a gente fala assim, a pessoa sente quando ela tem as duas energias, né? Então, a gente fala que tem uma bipolaridade, uma esquizofrenia, a pessoa está sentida, ela tem os dois lados, né? Então, quando ela faz isso, ela tem esse movimento, é para que haja uma reconciliação entre vítima e algoz. É uma tentativa de salvar, né, essas pessoas do sistema. É isso. Bom. Só para a gente contextualizar um pouquinho, eu não sei se todos que estão assistindo conhecem bem o que é a constelação. Eu vou trazer um pouquinho desses conceitos básicos para a gente entender como que eu posso estar reproduzindo um fato do meu sistema. Quando nós trabalhamos com a constelação, nós trabalhamos com um campo informacional. Esse campo ele é chamado campo morfogenético, que foi estudado por um biólogo, Rupert Sheldrake, onde tudo que acontece no nosso sistema, todos os fatos, estão gravados nesse campo de informação. E esse campo, ele é atemporal. Então, não importa que isso aconteceu há 300 anos. De repente, eu me conecto a alguma situação desse campo. E a gente parte do princípio que a nossa força vital vem da nossa ancestralidade. Então, a partir do momento que eu fui fecundada, a Marisa que nasceu, essa força vital, ela vem lá de trás, passando por todos e vai me abastecendo. De repente, acontece alguns fatos aqui atrás, onde essa energia é truncada. Então, ela não chega na forma que ela deveria chegar para me dar a força necessária para eu ir para a vida. O Bert fala que ir para a vida é a gente conquistar o que nós viemos conquistar. Ter boa saúde, ter bons relacionamentos, ter sucesso profissional, financeiro, enfim, desfrutar a vida. E muitas vezes essa energia não vem para a gente. Então, na hora da depressão, deixa eu ver se vocês conseguem ver o campo aqui, ó. Eu coloquei, todo mundo tá vendo? Dá para ver, Lili? Sim, tá ótimo. Como se fosse o campo, esse campo informacional, esse campo morfogenético do nosso sistema. Quem quiser pode fixar o vídeo, né? Acho que todo mundo, como que faz? Clica nos 3 pontinhos, né, Tan? Nos 3 pontinhos. Na sua imagem, 3 pontinhos, fixar vídeo. Se a pessoa tiver no computador, se tiver no telefone, é só dar 2 toques na tela dos bonequinhos. Então, vamos supor, essa mocinha aqui é a Mariazinha.
De repente, numa época da vida dela, ela começa a ficar depressiva, sem força, sem energia, que são os sintomas da depressão. Esse bonequinho aqui representa o sintoma da depressão. E a Maria, nesse pedaço da vida dela, ela anda assim, ó, como se ela tivesse unida a esse sintoma, tá? Aonde ela vai, esse sintoma acompanha a Maria o tempo todo. Só que muitas vezes, a maior parte das vezes, esse sintoma, ele não começou aqui. Ele vem da onde? Como que a gente amplia o nosso olhar? Nós temos a nossa mãe e atrás dela, esse bonequinho aqui representa toda a ancestralidade da nossa mãe. Nossos avós, bisavós, tataravós, de todas as gerações aonde começou a família da nossa mãe. Nós temos o nosso pai e atrás dele toda a ancestralidade dele. Pais, avós, bisavós, tataravós e por aí vai. Desde onde começou o sistema do nosso pai. E nós estamos aqui, nós somos frutos de toda essa história familiar. Só que muitas vezes eu estou acompanhada dessa depressão e essa depressão, ela começou aqui atrás. Aqui é a origem da depressão. Como que ela começa? Em fatos desse sistema, ou da minha mãe ou do meu pai. Que fatos são esses? Perdas financeiras, mortes prematuras, mortes trágicas, separações bruscas, crianças que morreram logo que nasceram, crianças que foram abortadas, traumas de guerra e por aí vai, toda a história desse sistema. Como a Tânia falou, essa energia, ela não pode ter interrupções, é como se fosse realmente uma teia. Se a gente corta um pedacinho, essa teia, o que acontece? Ela se desfaz. Eu costumo dizer que essa força da ancestralidade é como se fosse os canos de uma casa por onde passa a água. Então, ela vem da caixa d'água, vai passando por um cano, por outro, até que ela sai na torneira. Se existe algum bloqueio, essa água não vai passar do jeito que deveria passar para sair na torneira. Então, aqui é a mesma coisa. Às vezes, esse fato ocorreu aqui atrás, com algum ancestral, vamos supor, do meu sistema materno. Alguém que sofreu um trauma de guerra, alguém que foi abandonado ou que viu sua família sendo morta na guerra. E houve o quê? Essa ruptura ou esse bloqueio de energia. Como isso aqui foi muito difícil, as pessoas, por amor, por compaixão, não conseguiam olhar para esse fato muito triste. Então, o que acontece? A Mariazinha, por achar que é uma pessoa que tem um coração imenso e por amar demais o seu sistema, ela fala assim, inconscientemente, eu vou olhar para esse fato. E ela gruda nesse sintoma disso que aconteceu aqui atrás. Se a gente não faz nada, a gente vai tratar só o aqui e agora. E o que acontece? Ela pode ter períodos de melhora e períodos onde ela vai piorar de novo. Por quê? Porque a causa não foi atingida. Na constelação, quando nós ampliamos essa visão, vamos supor que foi com esse antepassado que aconteceu esse trauma, onde ele viu toda a família sendo morta na guerra. Se ele olhar para cá, ele vai se conectar com esse fato. Ele vai dizer sim para esse fato.
e vai incluir. Quando ele inclui, essa energia passa a fluir novamente. E o sintoma, ele vem para cá, porque ele foi incluído. Então, a Mariazinha fica bem, fica saudável, porque essa energia pôde passar novamente e trazer para a Mariazinha a energia da vida, que é o que a Miriam, acho que foi que definiu, a Tânia, que depressão é a falta da energia para a vida. Então, quando isso aqui entra em ressonância, ela recebe essa força para ela poder viver somente o destino dela. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, que por favor coloque aí no chat, tá? E eu vou passar para Tadeu agora, né? Tadeu. Ativa seu microfone, Tadeu. Então, através da explicação aí da Marisa, a gente pode ver como é que qualquer fato que aconteceu lá atrás no nosso sistema pode interferir para nós aqui hoje. Tanto na questão não só de depressão, mas qualquer outro tipo de doença ou qualquer questão de relacionamento que a gente tem dificuldade, questão de escassez. E é lógico, essas questões todas que a gente vai, vamos supor, acumulando assim no dia a dia, é o que acaba muitas vezes causando uma tristeza profunda. E a pessoa acaba adoecendo, ficando na depressão, por conta de tudo isso que ela carrega do sistema. Juntando ainda com as questões de pandemia que a gente tem agora, então vai cada vez acumulando mais. E as pessoas estão chegando cada vez mais o quê? Num limite, né? Então, as constelações, elas vêm num tempo, vai chegando conforme a necessidade, vamos dizer assim, né? E a gente hoje, através das constelações, pode olhar tudo isso individualmente, coletivamente, e através hoje, que também tem essa facilidade da gente acessar as constelações online, todas essas lives que estão aparecendo, isso faz com que a população em geral vai tomando uma consciência maior disso, né? E quem sabe a gente pode olhar para essas doenças, para essas crises tamanhas que estão aparecendo de uma forma mais fácil, com menos preconceito, né? Chegando mais informações para as pessoas, tá bom? Então é isso que eu ia dizer, e a Elaine também vai trazer uma questão referente às novas constelações, que também tem algumas abordagens, né, referentes à depressão e suicídio. E se algum outro facilitador quiser comentar algo também. Eu acho que lembrando, né, para quem está chegando, não está acostumado com essa linguagem, quando nós trazemos as novas constelações, elas trazem toda a base teórica, metodológica do Bert Hellinger. Então, quando a Brigitte começa a fazer o trabalho e edita um livro que a gente usa junto, onde ela, junto com o Dr. Hammer, da medicina germânica, ela edita esse livro trazendo sintomas e diagnósticos no olhar sistêmico e da medicina germânica, ela traz toda essa trajetória com o Bert. O que a gente entende um pouco hoje, e quando a Marisa traz dos campos mórficos, e o Tadeu diz dessa consciência, desse expandir de diferentes ferramentas, e a constelação é uma das ferramentas, é que hoje nós sabemos que esses campos mórficos, eles estão conectados, como a Marisa trouxe, ao sistema do pai, ao sistema da mãe, e dentro desses sistemas nós chamamos dos outros sistemas. Então, que outros sistemas são esses? Sistemas políticos, sistemas religiosos, sistema país. Todos esses campos mórficos, que têm toda essa informação, receberam o viver de bilhões de antepassados que viveram esses estados depressivos, né? A gente entende que a chamada depressão, como a Miriam trouxe, dos CIDs, né? Eu vivi uma experiência profissional durante 31 anos no SUS,
trabalhando com a psiquiatria, com a neurologia, com a psicologia, e nós percebíamos o quanto os próprios profissionais da área da saúde estavam a serviço do atendimento desses clientes. Lembrando que cada profissional ele não é diferente do cliente, ele também traz os emaranhamentos dele. Ninguém está dizendo que os profissionais da saúde não são habilitados, capacitados, não. Mas lembrando que essas pessoas que têm as diferentes formações, eu era uma dessas profissionais, nós trazemos os nossos emaranhamentos. Então, hoje sabemos que a medicina nessa evolução, e hoje já chegou o campo das constelações no SUS, né? Exatamente para esse olhar mais ampliado, a gente já começa a olhar de uma forma um pouco menos dolorosa, eu diria. Lembrando que os colegas trouxeram da questão do preconceito. E o que é o preconceito? Se fizermos um link com a linguagem sistêmica, são as exclusões. Então, quando eu tenho preconceito com alguém que apresenta um quadro de depressão, um quadro de esquizofrenia, um quadro de HIV/AIDS, nós não podemos nos esquecer de todos os campos de preconceito e exclusão que os nossos ancestrais também viveram. Sabemos da hanseníase, sabemos das diferentes pestes, então conseguimos fazer uma leitura de que nossos ancestrais também viveram essas grandes dores de exclusão e preconceito. E nós, por amor, nós vamos lá, buscamos por amor essa grande dor no sistema. Então, o belo dos campos mórficos é que hoje, com essas ferramentas, com a nossa consciência, com o avanço da própria tecnologia, como o Tadeu falou, hoje nós estamos trabalhando online. Até meses atrás, alguns de nós nem notebook tinha, né? Nem sabia o que era o Skype. E hoje a gente está aqui falando com o mundo inteiro, atendendo o mundo inteiro, e as constelações operam na mesma intensidade, na mesma profundidade, no mesmo amor, quando nós atendíamos online. Então, cada tomada de consciência, então, quando a Mariazinha, que a Marisa trouxe, se despede do campo da depressão, por exemplo, e escolhe a vida, ela diz um sim à vida, um sim a tudo como foi, ela amplia esses novos campos mórficos que nós estamos cocriando. Quando nós fazemos um link com o COVID, não podemos esquecer que estados depressivos são muito diferentes. Nós sabemos que traumas estão sendo instalados, na medida em que as pessoas não podem acompanhar o familiar, não podem se despedir do familiar. Mas quando temos essa consciência, por exemplo, de que o COVID está a serviço de um salto, né? E nós também entendemos que as constelações quânticas nos convidam para esse salto, nós podemos fazer diferente. O número de pessoas no planeta Terra que estão bacana e bem centrados, sem grandes dores, é infinitamente maior do que os números das pessoas que se encontram nesses chamados estados depressivos. E isso é fruto de todas as ferramentas diversas que nós temos no planeta. De novo, a constelação ela é uma delas. Então, nós acreditamos que os campos mórficos, eles estão convidando cada um de nós para que a gente possa olhar, como todos os colegas trouxeram, com amor, com respeito, um sim a como foi, e o que os nossos ancestrais estão nos pedindo nesse momento é que nós façamos diferente do que eles fizeram. Eles não tinham ferramenta. Quando as diferentes pestes se apresentaram no planeta Terra, nossos ancestrais tinham essa tecnologia que nós temos hoje? Não tinham ferramenta alguma. Era a ferramenta o Deus, a religião, que dizia que é assim. Hoje nós entendemos que essa pandemia está nos convidando para este salto quântico de mudança de consciência. E na mudança de consciência significa a mudança dos nossos quadros físicos. Então, é muito bonito, nós trazemos um olhar muito mais inclusivo. Então, quando a Tânia descreve, né, da continuidade da energia que foi interrompida, esse é o nosso grande convite, para que nós possamos dizer um sim para essa energia de amor que fluiu. E cada um de nós, no nosso tempo, e essa é uma fala sistêmica, cada cliente está no seu tempo.
cada cliente traz as suas diferentes fidelidades a esses campos mórficos. Então, não é que o cliente não quer olhar, as dores são muito grandes. Se fosse assim, nós facilitadores teríamos a nossa vida, olha, tranquila, tranquila. E não é, não é. Nós também trazemos as nossas grandes fidelidades. Então, é bonito reconhecermos que essa ferramenta de amor que o mestre Bert trouxe para todos nós, nos trazem esse convite. Então, quando nós falamos da depressão, quando nós falamos do suicídio, o Bert diz que nós familiares, terapeutas, amigos, profissionais da saúde, não temos como impedir um suicídio, porque o suicídio é um destino daquele membro daquele destino coletivo. O que nós podemos é, quando esse ente faz a despedida do corpo físico dessa forma, é olharmos sistemicamente e nos despedirmos. Portanto, nenhum outro familiar, nenhum ente daquele sistema vai precisar repetir por amor. Isso é muito belo. Isso é muito belo. Então, as chamadas sagas, maldições, destinos ruins, nós podemos sim, através do nosso sim a este ente que se despediu do corpo físico de uma forma talvez um pouco antecipada, reconhecer na nossa alma que essa fidelidade dele foi por amor a alguém que não pôde se despedir e não pôde ser visto dentro do sistema. E a depressão é a mesma coisa, quando o Tadeu traz da energia assassina, veja, esse é o movimento da constelação. Uma vez foi perguntado para o Bert, numa das últimas vezes que ele veio no Brasil, como ele definiria. E eu defino dessa forma, para mim, é dessa forma que eu entendo a constelação. Um movimento de reconciliação e paz. Então, algo aconteceu nos nossos sistemas, onde tivemos as vítimas e os algozes. E aí, um desses membros do sistema vai poder trazer no seu coração, na sua alma, esta inclusão, esta reconciliação, entendendo que o algoz fez o que sabia e essa vítima, ela foi atraída para esse algoz. Então, é muito belo podermos trazer uma ferramenta onde nós exercitamos o amor, a dizer um sim a tudo como foi. Acho que sim. Eu queria só completar, não sei quem que colocou que estava com uma dúvida, quando a gente fala desses movimentos da constelação, eles são sempre inconscientes, tá? Não é que, eu estou me conectando àquele trauma de guerra que o meu tataravô viveu. Não. O Bert fala que as pessoas que mais se emaranham no sistema são as pessoas que têm mais amor para dar. Então, eu sinto que eu tenho tanto amor que, como o meu tataravó não deu conta de olhar para aquilo, eu, através do meu amor, vou poder olhar para aquele fato, tá? Então, eles são sempre inconscientes, a gente não sabe. Outro fato importante, como que eu sei na constelação se vai chegar lá na origem? Quando a gente coloca uma constelação, me representa que nem todos aqui conhecem como que funciona a constelação, né? A gente pergunta sempre por uma questão para a pessoa, vamos supor que o cliente chega, que ele está deprimido, já tomou muito remédio e não melhora, e que ele queria ver essa depressão dentro do contexto da constelação. Então, a gente faz uma série de perguntas e dentro do que a pessoa responde, os facilitadores veem quais são os representantes que têm a ver com aquela história. Coloca-se os representantes e eles têm um movimento próprio. Se for uma constelação em grupo, a gente pede para as pessoas representarem aqueles tópicos que nós vamos trabalhar. Se não for, como nós estamos fazendo hoje em dia online, com os bonequinhos, ou com os bonequinhos a gente também já fazia lá no Instituto, né? Só que era presencial. E agora nós estamos online. A pessoa escolhe os bonequinhos por números. Então, um bonequinho pode estar representando o pai, uma situação, um país, a doença, ou qualquer coisa. A pessoa não sabe quem é. Então, a gente coloca números.
E quando a gente escolhe os bonecos, a gente coloca no campo. E a constelação, ela tem um movimento próprio. Não é o que eu quero que aconteça, é o que o campo permita que possa ser olhado e trabalhado. Então, de acordo com os movimentos que os bonecos ou as pessoas vão falando, a gente vai entendendo o que é que está por trás, o que é que está conectado, como que essas conexões estão sendo feitas. E existem certas frases, na constelação a gente não fala o que acha, existem umas frases de cura que o Bert fala, então são frases específicas, falas específicas, porque quando a gente usa essas frases certas, essa frase libera uma energia. Então, a constelação, ela vai tendo um movimento próprio, até que, vamos supor, numa constelação, eu cheguei na origem daquele problema. Como pode ser também que, fazendo uma constelação, de repente o campo não permite que chegue na cura, ou que a gente possa olhar para isso. E a constelação não tem movimento, e ela para. E quando a constelação para, a gente respeita e fala sim para aquilo que o campo está mostrando. Tá? Então, ela é baseada no movimento energético do campo da pessoa. Não é o que nós queremos, é o que o campo mostra para que a gente possa trabalhar em cima. Não sei se ficou claro ou se alguém quer completar alguma coisa. É interessante falar também, né, que nós estamos falando na questão da depressão, então muitos podem estar perguntando assim, nossa, quer dizer que a constelação vai curar minha depressão? Sim e não, né? Então, por quê? Porque existem situações biológicas também, né? Depois a Marisa pode estar completando, porque a pessoa às vezes pode estar tomando um medicamento e esse medicamento não está fazendo efeito nenhum, né? E às vezes fazendo uma constelação, um dos instrumentos, eu digo, né, que tem vários outros instrumentos, isso pode acelerar, né, o efeito do medicamento. Então, assim, a constelação, ela não descarta nenhum tipo de tratamento medicamentoso. Então, tem que tomar cuidado, que às vezes a pessoa fala assim, então, agora eu vou fazer uma constelação e vou ficar curado, né? Eu dou sempre um exemplo de uma pessoa que é alcoólatra, né, alcoolista, que agora a gente pode estar falando assim, ele vai fazer uma constelação por conta do vício, né? E ele descobre que dentro da família dele tinha vários alcoólatras, enfim. Então, a gente fala que sempre para pertencer ao sistema, você acaba fazendo da mesma forma, né? E mesmo ele recebendo toda a autorização nessas falas sistêmicas, né? Que ele não precisa ser um alcoólatra para se manter, né, incluso na família, aí ele recebe toda essa informação no seu inconsciente e é lógico que todas as suas conexões cerebrais, elas também vão se modificar, né? A constelação, ela tem esse processo de mudanças cognitivas, enfim, né? E a pessoa faz a constelação. Então, evidentemente, o que vai acontecer com essa pessoa, a gente não sabe, né? Vai depender do movimento dessa pessoa. Ela pode simplesmente procurar um atendimento especializado, né, para fazer esse acompanhamento, ou simplesmente falar, não, vou beber para comemorar que eu fiz a constelação, entendeu? E aí, o que acontece? Vai depender dele, né, fazer o movimento para essa mudança, né? Aí a gente pode garantir o quê? Que ele agora não vai beber pelos antepassados, agora ele vai beber por conta própria, né? Sem culpa de nada. Então a depressão é a mesma coisa, não é porque faz uma constelação e deixa de participar de uma terapia ou de medicamentos, tem tudo esse cuidado também, né? A gente fala que são complementos, né? Uhum.
Muito importante o que a Miriam falou, porque dependendo, no começo ela citou que existem vários níveis de depressão, e dependendo do nível de depressão, existe uma química que baixa no cérebro, e essa química a gente só consegue repor com medicamento. Então, quem está tomando remédio não é para parar, e nem os consteladores falam, olha, você constelou agora, você não vai mais tomar remédio. O que acontece é, a pessoa fez a constelação, ela se sente melhor, ela volta no médico e quem tira o medicamento ou diminui para ver se não precisa mais é o médico. Não somos nós, como os consteladores, que falam, agora você não vai mais tomar remédio, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, é importantíssimo que a pessoa continue com o medicamento e pare somente quando o médico falar que é para não tomar mais, ok? Outra coisa importante, tem alguém que perguntou, acho que foi no Face, que falou que não conheceu o pai, o avô, alguma coisa assim. Quando a gente faz uma constelação, não importa se você conheceu ou não a pessoa, a gente coloca um representante, e esse representante, ele se conecta com a energia daquela pessoa, não tem nada a ver com incorporação, é uma sintonização. Como tem a sintonia do rádio, que você vira o botãozinho para sintonizar a Transamérica, o bonequinho ou a pessoa, quando entra como representante, ela sintoniza com a energia daquela pessoa que está representando. Então, não importa se você conheceu, se você não conheceu, se você sabe alguma coisa da história ou se não sabe, porque o próprio representante vai mostrando para a gente quais são os passos que podem ser seguidos, tá? Então, não se preocupem com isso de eu não saber, ou eu não conhecer, ou eu fui adotado e nem sei quem são meus pais, não tem problema nenhum. A gente, através da constelação, nós colocamos os representantes e é possível, sim, se o campo permitir, de refazer essa conexão, ok? O que eu queria acrescentar é que nós não vamos prometer nunca a cura ou qualquer coisa desse tipo. É lógico, a pessoa que está no tratamento tem que continuar nesse tratamento e pode, sim, agregando a constelação ao tratamento ou a outras terapias, ter um resultado mais positivo. Agora, o que eu vejo assim é da seguinte forma: a constelação ela pode, sim, prevenir a depressão. Por quê? Porque você muitas vezes está emaranhado com muitas situações e essas situações e fidelidades que você tem ao seu sistema familiar são inconscientes. Então você está operando ali de uma forma totalmente inconsciente. E o que você faz? Quando você começa a participar de constelações e tem essa nova abordagem, né, esses estudos que o Bert fala, você começa a identificar essas questões. Então, tudo aquilo que é do inconsciente, você começa, através, mesmo assistindo constelação de outras pessoas, você começa a identificar as mesmas questões no seu sistema. Então, através disso, você pode aí fazer as suas constelações e aliviar todo esse sofrimento, que é um sofrimento inconsciente, né? E você aliviando disso, e o que a gente fala, isso é um processo também, não é só ir lá fazer uma constelação né? Porque eu acho que a partir do momento que a pessoa faz uma constelação, ela começa a mudar completamente a consciência dela. E geralmente as pessoas continuam acompanhando, ou seja, elas fazem a constelação delas e depois elas continuam sendo representantes em outras constelações, assistindo as constelações de outras pessoas, lendo livros a respeito do tema. Isso vai fazendo com que a pessoa seja cada vez mais consciente disso. Então, isso realmente pode aliviar muito sofrimento e pode ser um preventivo, sim, para a depressão, né? Tem uma pergunta aqui, não sei se a Lili conseguiu pegar. Posso fazer constelação no lugar de outra pessoa? Né? Sim e não.
De novo. Depende, né? Porque assim, a gente não pode tomar um medicamento para uma outra pessoa, né? Então tem vários fatores. Às vezes, se uma criança, os pais, né, fazem uma constelação, se o caso for uma criança, um menor de idade, uma pessoa super debilitada, né? Então, às vezes, pode ocorrer uma questão da fazer a constelação. Ou, por exemplo, se eu tenho uma questão com a minha mãe, aí eu vou lá na Marisa, eu falo assim, eu quero constelar minha mãe, Marisa. Ela vai falar, como assim você quer constelar sua mãe? Né? Então, evidentemente que ela não vai fazer essa constelação. Agora, se eu chegar para ela e falar assim, olha, eu quero constelar uma situação minha em relação à minha mãe. Eu estou com alguma dificuldade no meu relacionamento com a minha mãe. Então, eu vou me constelar que olhar que eu estou tendo com a minha mãe, né? Então, agora, se tem uma pessoa que está super deprimida, acamada, às vezes é interessante, se tiver a mãe viva, a mãe fazer a constelação, porque ela é, é o vínculo que tem a mais ligação com o filho, se for o caso. Agora, assim, o marido fazer uma constelação para a esposa, não é conveniente, eu pelo menos eu nunca fiz, né? Porque são sistemas diferentes, entendeu? Então eu não posso estar constelando o meu marido. Uma que o constelador também não vai fazer isso, que o marido não está lá para saber, né? Ele não deu autorização para estar fazendo isso, né? Então eu quero constelar meu filho. Se ele tiver 30 anos, sadio, disposto, eu acho que não convém, porque ele já é um homem, né? Ele tem que procurar a solucionar os problemas dele, e a mãe teria que fazer a constelação em relação ao olhar que ela tem pelo filho, né? Então a gente fala que a constelação é sempre no eu. Eu fazer a constelação em relação de algo, ou de alguma coisa, ou de alguém, né? Então a gente fala que é sim e não, depende de cada situação. Na maioria das vezes, né, que muitas mães chegam lá e falam assim, eu quero constelar meu filho é isso e aquilo e tudo mais. Então, a gente vai constelar a mãe, né? Como é que é essa relação dessa mãe com esse filho? A mesma coisa o marido. Não vou constelar o marido. Ela vai constelar a relação dela com o marido, né? Porque muitas vezes a visão que a pessoa tem é justamente essa. E isso é normal para todos nós. Porque todos nós achamos que o problema é sempre o outro, né? A gente sempre passa muito... a gente não consegue olhar as nossas questões. Então, sempre o problema do relacionamento é o marido, é isso e aquilo, é o filho, ou é o pai, ou a mãe, e assim por diante. Mas lá a gente vai olhar para, como disse a Miriam, é eu que vou olhar a minha relação com os outros. Aí, a partir daí, sim. Aí, a partir daí, a coisa pode se resolver. Acho que é bacana estar trazendo o conceito, por exemplo, casais. Nós chamamos hoje de comunidades de destino. Então, mesmo que esse casal hoje já esteja separado, ou algum deles tenha morrido, como os colegas disseram, nós não vamos constelar o outro, nós vamos constelar essa comunidade de destino, porque essas duas pessoas se encontraram a serviço de algo que aconteceu muito lá atrás, por isso que as constelações hoje nós trabalhamos cada vez mais lá atrás, trazendo os grandes campos mórficos, então o campo mórfico da depressão, o campo mórfico do medo, o campo mórfico da raiva, o campo mórfico do medo da morte. Essas duas pessoas, e hoje com os modelos novos de família, é lógico que a constelação também inclui, essas duas pessoas se encontraram guiados pelo que nós chamamos pelo destino coletivo de cada um desses sistemas. Então, essas duas pessoas estão a serviço de algo muito maior que no nosso mental a gente não vai conseguir entender, principalmente quando a relação termina de uma forma talvez não muito
bacana, não muito prazerosa, como a maioria das relações, mas o que nós trazemos na constelação é para que esta pessoa olhe para o sistema dela e para o sistema dessa outra pessoa, porque essa outra pessoa chegou para ela, não porque estava perdido no caminho e achou, não. No caso dos filhos, nós sabemos que tudo que nós não olhamos, e por que não olhamos na linguagem sistêmica? Porque não estávamos prontos, porque são muitas dores, muitas fidelidades, muitos ancestrais, nossos filhos, por amor, vão olhar. Hoje sabemos que a adolescência está um pouco mais tardia, ok, é no mundo. Então, quando esses chamados filhos dependentes que ainda se encontram no lar, e essa fala não traz nenhuma crítica, nenhum julgamento, quando esses filhos ainda estão no lar desses pais, por exemplo, ou desta mãe, desse pai, sem autonomia, porque o que é o adulto? O adulto não é aquele que tem a carteira, os 18 anos, 21 anos, o título X, Y. É o que está na autonomia, que foi para a vida, né? Quando esses filhos, está cada vez mais comum, encontram-se nessa situação, podemos sim olhar. De novo, nós não vamos estar respondendo nem trazendo falas para esses filhos. A mãe e o pai, por exemplo, na constelação, é que vão trazer a fala, por exemplo, para este filho, que pode ter 20 e poucos anos, que pode ter 30, pode 40. Essa mãe vai dizer, nós facilitadores vamos trazer a fala para ela. Por que para ela? Porque ela é a única que está presente. Ela é a adulta. Ela pode fazer diferente. Então, essa mãe pode dizer para esse filho, é uma fala que nós usamos muito. Filho, eu agora olho por você. Filho, eu sou a grande, eu dou conta, eu sigo o meu destino, eu sou a grande, você é o pequeno no sistema, grande perante a vida. Então, quando uma mãe ou um pai traz esta fala, e esta fala não está dizendo que é para este filho agir da forma X, Y, Z, nenhum facilitador vai trazer essa fala, mas vai trazer a fala para que esse filho receba a informação, e nós sabemos que a informação demora de 4 a 8 segundos para chegar aonde esse filho, essa filha estiver, esse filho vai receber essa informação nas células, ele vai receber essa informação, e no tempo dele, ele vai poder caminhar. O que nós, pais e mães, não olhamos, não nos despedimos, não honramos, e eu estou dizendo como facilitadora e como mãe também. Nossos filhos, por amor, vão olhar. Então, esse é o belo, é reconhecer o tamanho do amor. E o tamanho do amor não tem regra, não tem protocolo. Tudo que traz muita regra e muito protocolo não sai do cardíaco, não sai da alma. E eu que sou um 8 no Enneagrama, então, opero o que eu opero muito bem dessa forma. E as constelações, e agora com as novas constelações, com as constelações quânticas, nós podemos ir ampliando cada vez mais, nos despedindo de algumas regras e protocolos que aprendemos lá atrás. Sim, foi da forma que aprendemos. Mas hoje estamos sendo convidados de novo. Quem é que imaginava que um bichinho desse tamanho ia falar para o planeta Terra? Fiquem dentro de casa e não saiam. Né? Nenhum infectologista imaginava, nenhum infecto podia sonhar que aparecesse essa grande pandemia no mundo. E estamos aqui e sobrevivemos, estamos todos aqui vivos. Né? Temos óbitos enormes no planeta Terra, mas o número de vivos, e de vivos que escolheram a vida como nós, é muito maior do que o número desses mortos. Então, que nós possamos escolher a vida. Eu queria trazer um aviso aqui, antes que a gente já está partindo aqui para o fim da live, e eu queria colocar para vocês também a seguinte questão. Vocês viram a Marisa aí colocando alguns bonequinhos e tudo mais. E agora no Instituto a gente está fazendo também constelações online com pessoas. Então, funciona da mesma forma que o presencial, ou seja, as pessoas que estão no vídeo, nas suas casas, elas têm as sensações, os sentimentos dos representantes. Então,
está sendo dessa forma agora. Então, está indo, nós já fizemos algumas constelações pilotos e tudo mais, então eu queria trazer essa novidade para vocês aí, que agora a gente também faz constelação online com pessoas. É só ligar lá no Instituto. Nós fazemos também o acolhimento, que é gratuito, onde a gente pode explicar melhor para vocês todas as técnicas de constelação, as ordens do amor do Bert, para quem não conhece, aprofundar um pouco mais no assunto, inclusive tirando dúvidas das pessoas sobre se a questão que ela está trazendo pode ser vista pela constelação, que tem realmente muitas dúvidas, né, a respeito disso. E nesse acolhimento sistêmico que é gratuito, a gente é um acolhimento que leva 30, 40 minutos, a gente pode esclarecer todas essas dúvidas para vocês e aprofundar um pouquinho mais e explicar como são essas técnicas todas aí, com bonecos, com pessoas, com bonecos e pessoas, são maneiras novas, formatos novos que estão aparecendo agora aí por conta da pandemia, né? Eu queria aproveitar, convidar vocês, no dia 13 de agosto, eu e Elaine vamos fazer uma vivência de conexão com a força do Pai. Nós sabemos que a nossa mãe é que nos nutre, mas é o nosso Pai que nos empurra para a vida. Então, muitas vezes, a gente, sabe aquela coisa assim, parece que eu vou, mas não vou, fica patinando, né? Eu não consigo chegar nos finalmente. É porque está faltando essa força que vem do nosso Pai. Então, nós preparamos uma vivência muito legal, nós já fizemos várias vezes essa vivência lá no Instituto. Esse ano vamos fazer online e uma vivência que pode ser transformadora para vocês, né, Elaine? Então, quem puder, participe dessa vivência, porque realmente ela é algo muito especial. E gratidão a todos por mais uma noite aqui nas Reflexões Sistêmicas. Só fazendo um link com o que a Marisa trouxe, mãe, né, nos nutre, mãe é a profissão, pai é quem? É a energia para dizer o sim à vida. E nada é por acaso, mas agosto está sendo um mês, que é o mês do Dia dos Pais, onde nós estamos começando a ter mais flexibilizações, na maioria dos estados e boa parte dos países, para irmos para a rua. Então, como é que nós estamos fazendo? A gente fica um dia em casa, vai no mercado, volta correndo, vai, não, volta. Ainda estamos inseguros em retornar para o que já está sendo liberado pela equipe da vigilância, enfim, pelos dirigentes. Por quê? Porque quem nos chama lá fora, se o Covid nos convidou para o útero da nossa mãe, então a nossa casa, tudo aquilo que nós já ouvimos em diferentes teorias, quem nos convida lá fora para dizer um sim a tudo como foi o confinamento, o sim ao número de mortes, sim ao não velório, é o nosso Pai. É com essa conexão que nós podemos dizer o sim. Então, esse trabalho, trazendo a linguagem dos campos mórficos, está muito além da relação minha, por exemplo, com o meu pai, da Marisa com o pai dela. Nós estamos falando do sim a essa retomada. Sabemos que as universidades já estão começando a chamar os alunos para voltarem, grandes empresas estão com a data de agosto, setembro, para retomada dentro, né, dos protocolos prescritos. Então, se permitam, vai ser um trabalho de muito amor e convite para o nosso sim. Gratidão. Bom, gostaria de falar aqui, dar um recadinho para Isabel, que perguntou como pode participar das constelações que estão sendo feitas com representantes. Pode deixar seu telefone aqui no chat, Isabel, que a gente já pega o seu número e já te manda o convite. É sempre bom quem quiser participar. Caso queira participar depois, não posso deixar o número aqui, entre em contato com o Instituto, tá? Em todas as plataformas temos os telefones disponíveis, Facebook, Instagram, tem o WhatsApp. A recepção deixou a lista do pessoal que participou, então quem quiser é só
botar a mãozinha aqui, escrever no chat, eu me interesso, porque a gente já tem os contatos, com e-mail, Também é que telefone e como tudo. entraram mais pessoas do que estavam na lista, na verdade, Tânia. Ah, Por isso legal. que eu falei de deixar o telefone, que aí já facilita. O computador já salva automaticamente, aí a gente já pega. Beleza. Mas eu agradeço a presença de todos e agora vamos fazer uma visualizaçãozinha só para finalizar. Peço que todos sentem-se confortavelmente. Procure soltar todo o ar que está dentro dos pulmões, percebendo os movimentos internos que tem o seu corpo no momento da respiração. Inspirando vida e expirando tudo que não lhe serve mais. Imaginemos do nosso lado direito o nosso Pai, com a mão no nosso ombro direito. E atrás do nosso Pai, os nossos avós paternos. Atrás destes, nossos bisavós, tataravós e toda a ancestralidade paterna. Do nosso lado esquerdo, imaginemos a nossa mãe, com a mão no nosso ombro. Atrás dela, nossos avós maternos, bisavós, tataravós e toda a ancestralidade materna. Por entre eles, uma luz passando desde a ancestralidade, chegando por trás, nas nossas costas, no centro do nosso peito, nosso chakra cardíaco, iluminando, preenchendo. Sentimos subindo pelos nossos pés que soltam raízes e adentram a terra, passando por todas as camadas de terra, lençóis freáticos, chegando ao coração da terra, buscando energia vital e força que vem dela e adentram nossos pés por essas raízes. E se juntam a essa luz que vieram dos nossos ancestrais no nosso cardíaco. Pelo topo da nossa cabeça, uma luz branca cintilante que vem do universo, uma força divina, uma força do nosso eu maior, o eu superior, uma consciência cósmica que nos ilumina, nos intui e nos protege. Entra pelo topo da nossa cabeça e se junta às duas outras luzes no centro do nosso cardíaco. À nossa frente, imaginamos o nosso propósito, a vida, que está bem diante de nós, esperando o movimento. E com todas essas três forças de proteção, nosso campo de ancestrais, de força da terra, nós damos um passo à vida, em um sim e uma aceitação. Respiramos fundo, nos conectando novamente à nossa respiração e cada um no seu tempo, voltando para o ambiente em que está agora.
Todos bem? Cada um no seu tempo pode abrir os olhos. Eu vou abrir aqui os microfones para que vocês possam se despedir. Chegamos ao fim de mais um encontro. Boa noite, gratidão. Eita, boa noite. De Eu Portugal. conheço sua voz, eu conheço essa voz. Miriam. Elza, Beijo. esperamos. Boa noite a todos e agradeço, viu? Foi muito bom, assim, é a primeira vez que eu estou participando.